10, 38, nós estamos falando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Quero convidar você a participar também de quarta-feira. Nós temos o nosso grupo na internet, no Google Meet, que a gente também está falando sobre o Espírito Santo, como a igreja primitiva que ensinava nas casas e que pregava no templo. Nós estamos continuando com a mesma coisa. Então hoje é dia de pregação, hoje é dia que você vai receber a mensagem em forma de pregação, e na quarta-feira você vai receber a mensagem em forma de ensino. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia, Atos 10, 38. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, e ela diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos orar. Pai, nessa hora nós queremos te adorar, ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, só o Senhor pode nos guiar a toda a verdade, só o Senhor pode nos revelar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só o Senhor pode fazer com que essa palavra seja viva e entre nos nossos corações. Por isso, Senhor, derrama sobre nós. Vem dividir a alma, juntas e medulas, e vem, Senhor, trabalhar nas nossas vidas. Vem fazer com que essa semente dê fruto de 30, 60 e 100 por um, e que nós possamos olhar para o exemplo de Cristo, para andarmos no teu Espírito, no nome de Jesus, e que todo mal caia. Amém. Semana passada a gente falou sobre a unção do Espírito Santo e o exemplo de Eliseu, e hoje nós vamos falar do exemplo de Jesus. Olha, para quem não sabe, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que quando Jesus se tornou carne, se tornou ser humano, ele abriu mão de ser igual a Deus, ele abriu mão das prerrogativas de ser Deus. E o que isso significa? Significa que quando você vê um filme de Jesus, como tem um filme de Jesus na Netflix quando ele era pequeno, e ele vai lá e faz um milagre, ele não fez milagre quando ele era criança, porque ele não usou do poder como filho de Deus para fazer milagre. Aquela música me dá poder de filho, no sentido de que Jesus tem poder por ser filho. Não, Jesus não tinha poder por ser filho, ele teve poder porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder. E nesses dias, da mesma forma, Deus quer ungir a mim e a você, pela fé que nós temos em Jesus. O sangue de Jesus nos dá livre acesso à presença de Deus e nos dá o quê? O poder e a graça, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente, como Jesus, vá por todos os lugares, faça o bem e liberte os oprimidos do diabo. Tudo isso Jesus fez, como diz no texto de Atos 10, 38, porque Deus estava com ele. Assim Deus está comigo e com você. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo que estava fora de nós, ele vem estar conosco. Ele vem estar em nós e conosco. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E assim, Jesus, nada do que ele fez, nenhum milagre que ele fez, nenhumzinho sequer, ele fez pela prerrogativa de ser filho de Deus. Ele fez porque ele foi batizado no Jordão por João Batista com água, mas porque o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo. Então Jesus, o próprio Jesus, diz lá em João 3,15, ele chegou para João Batista para ser batizado, e era um batismo de arrependimento de pecados. Jesus não tem pecado, logo ele precisa de batismo? Sim ou não? Você não tem pecado, eu preciso de batismo? Não. Então por que você ainda não foi batizado se você tem pecado como todos pecaram? Então se batize logo, corra, né? Na pandemia a gente também batiza, amém? Pode ser até online, não sei se o bispo pode saber, é brincadeira, né? Então olha só, João 3,15, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. A primeira qualidade que eu e você temos que ter para receber do Espírito Santo sobre a nossa vida, preste atenção, é andar em santidade. Não adianta você dizer que quer mais o Espírito Santo, se você sabe, se eu sei aquelas coisas que nós precisamos
confessar, nos arrepender e parar de fazer, principalmente quando as pessoas não estão olhando. E não se esqueça, quando você fizer algo de errado, quando eu fizer algo de errado, não procure olhar para os lados, olhe sempre para cima, mas também olhe para dentro, porque Ele está dentro de nós, amém? Jesus cumpriu toda a justiça, ou seja, Ele fez toda a vontade de Deus. Ele cumpriu todos os 613 mandamentos. Ele andava em santidade. E a primeira coisa que você temos que entender, se queremos dar unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, é andar em santidade. É claro que eu e você não podemos ser completamente santos, e para isso nós temos o sangue de Jesus, porque somos santificados e justificados em Cristo. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque nós precisamos colocar essa santidade que foi nos dada de graça aqui dentro, para fora. Amém? Então a primeira coisa que você temos que entender, se nós queremos ser ungidos como Jesus, não dá para andar em pecado. Jesus foi o único que não pecou, e por isso que Ele foi ungido. Por isso que talvez seja a maior qualidade que eu e você possamos olhar para a vida de Jesus, para que a gente também possa ser ungido com o Espírito, amém? E aí então Jesus foi batizado. Mas quando Jesus foi batizado, a gente já começa a ver qual que é a segunda qualidade, qual que é o segundo princípio que a gente aprende com Jesus, mesmo Ele sendo Filho de Deus, mesmo Ele não tendo pecado. Olha só o que Jesus vai fazer. A Bíblia diz que enquanto Ele estava sendo batizado, no capítulo 3 de Lucas, no final do capítulo 3 de Lucas, acho que é versículos 21 e 22, Jesus orou, e aí o céu se abriu. Aí então continua em Lucas no capítulo 4, dizendo que Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e depois de jejuar 40 dias teve fome. O que a Bíblia está nos mostrando? Que mesmo Jesus tendo sido cheio do Espírito Santo, Jesus era um homem de jejum e de oração. Não adianta qualquer jejum e oração, porque os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, e os discípulos de João também. Eles tinham poder? Não. Jesus, quando pregava, ele atraía as multidões, e ele não falava igual os mestres da lei, ele falava com autoridade e poder, porque ele dava ordem para o demônio e ele saía, porque ele dava ordem para o enfermo e ele era curado. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele orava e jejuava segundo a instrução do Espírito Santo na vida dele. Ele orava e jejuava segundo a vontade de Deus, não como um exercício a mais espiritual para eu ser uma pessoa religiosa, não, para mostrar para os outros, não. Por isso que ele nos falou, quando orar e jejuar, feche a porta do seu quarto. Quando você jejuar, lave o seu rosto. Por quê? Porque tem que ser algo para Deus, e não para as pessoas, e não como um exercício religioso, para você, Deus, eu jejuei e orei, o Senhor tem que fazer. Então o que Jesus fazia? Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele orou uma noite inteira. A Bíblia também que ele continuamente se saía para lugares solitários e orava, Lucas 5,16, e todos ficavam maravilhados com o seu discípulo. Então a segunda coisa que eu e você temos que entender, depois de andar em santidade e cumprir toda a justiça, nós precisamos orar e jejuar solitariamente. É um momento meu e seu com Deus. Era frequente no ministério de Jesus. Quando quiseram fazer de Jesus rei, ele sai, o povo queria fazer rei à força, ele sai e vai orar, porque ele sabe que não era esse o desejo do Pai. Então ele não podia ceder essa tentação. Quando ele precisava tomar uma decisão na sua vida, como a mais importante do seu ministério, de escolher os 12, ele também saiu para orar uma noite inteira. Então Jesus nos mostra qualidades de uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo e continuamente quer continuar sendo cheia e usada pelo poder de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer para não nos embriagarmos com vinho que há dissolução, mas enchermos com o Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, se é para a gente se encher continuamente, assim Jesus também o fazia, porque ele não é diferente de nós. Ele não fez nada pelo poder divino, ele fez como ser humano, 100% homem, como eu e você. Amém? Mas Jesus não se contentou apenas em ser cheio do Espírito Santo, e para isso ele orou e jejuou. O que aconteceu? Olha só o que diz lá em
Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus tinha autoridade e poder quando pregava, e a Bíblia diz também que Jesus tinha poder para curar nele. Isso porque ele foi instruído pelo Espírito Santo, dele orar e jejuar, então agora ele tinha poder também, não estava só cheio. Ele não se contentou só em ser cheio, ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, venceu as tentações, e aí o que aconteceu? Ele subiu um nível, ele saiu no poder do Espírito. E se eu e você queremos o poder do Espírito, nós temos que saber seguir a voz do Espírito. Amém? Jesus tinha o poder do Espírito, assim como eu disse no começo. Jesus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Então, da mesma forma, nós podemos ser ungidos com o Espírito Santo e com poder, por andarmos em santidade, por jejuarmos e orarmos, e por seguirmos a voz do Espírito. A quarta coisa que Jesus fazia, ele seguia a voz do Espírito. Já está junto com o que eu falei anteriormente, mas vou te mostrar. Ele seguia cada orientação que o Espírito Santo lhe dava. E a Bíblia diz lá em Lucas 6,38: pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, como que o Pai falava com Jesus? Ué, ele falou com Jesus quando ele foi batizado do céu, certo? Sim ou não? Mas ele falava toda hora do céu, e o pessoal ouvia um raio. Ele falou quando ele subiu no monte da transfiguração, mas falou por causa dos discípulos: ó, esse é o meu filho amado, a ele escutarem. Mas ele ficava falando toda hora, senão todo mundo ia ficar com medo. Então como que o Pai falava com Jesus? Falava através do Espírito Santo. Então Jesus, ele seguia toda a orientação do Espírito Santo. E assim é um desafio para mim e para você, ter essa intimidade com o Espírito. Essa intimidade com o Espírito daqueles que vão seguir a orientação. E como que eu vou seguir a orientação do Espírito Santo? Como que a gente vai seguir? Para isso você tem que conhecer bem a palavra. Como que Jesus lutou no deserto? Ele lutou com o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então como que Deus vai falar com você? Deus vai falar com você na palavra. Como você vai discernir se a voz de Deus ou não é? Você precisa conhecer a palavra, porque se falar alguma coisa fora da palavra, você vai falar: peraí, isso não é de Deus. Então o Espírito Santo vai falar com você, e ele vai te guiar e te orientar. Porque Jesus, lembra o que ele fez? Ele, quando ele se tornou ser humano, ele não só abriu mão, como diz lá em Filipenses 2, a partir do 5, ele não só abriu mão de ser Deus, mas o que ele fez também? Continua dizendo o texto, no versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus seguia todas as orientações do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Para isso é necessário intimidade. E é o próximo item. Para eu seguir a orientação do Espírito Santo, o que Jesus tinha com o Espírito Santo? Intimidade. Para que eu tenha autoridade e poder, eu preciso ter intimidade. Então o quinto item: Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 5,19. Jesus deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus está dizendo que ele faz milagre por causa do poder dele aí, é isso? Ele faz milagre porque ele quer? Não. O que ele faz? Por que ele faz a vontade do Pai? Porque ele tem intimidade com Deus e ele vê o que o Pai faz. Jesus, olha só, ele vê o que o Pai está fazendo. Ele também, olha só, João 12,49: pois não falei
Não falei por mim mesmo, mas o Pai me enviou e me ordenou a dizer o que falar. Então Jesus, ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Ele falava o que ouvia o Pai dizer para ele, falar para ele. Terceiro, Jesus vai dizer também em João 5,17: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ele trabalhava naquilo que o Pai estava trabalhando. Olha só. E quarto, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ele ensinava e também não era dele. Então Jesus fazia, não era o que ele queria, mas o que via o Pai fazer. Ele trabalhava naquilo que o Pai estava trabalhando. Ele ensinava o que o Pai lhe ensinava e ele falava o que o Pai lhe falava. Olha só. Ele não tinha uma Bíblia para levar em todo lugar, tinha que ter decorado a Bíblia. Mas aí o Pai, nas orações, nas noites que ele passava sem dormir, ele estava falando com o Pai. Enquanto ele estava jejuando, o Pai estava falando com ele. Ele estava buscando o Pai. E aí o que acontecia? Ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Quem que gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Logo o Espírito Santo é o Pai. E aí então ele só fazia o que viu o Pai fazer, porque o Pai é um com o Espírito Santo. Sim ou não? Então, da mesma forma, se você quer a unção de Deus na sua vida, você precisa desses 5 pontos que eu falei bem rápido para você. Se você perdeu um, depois você insiste de novo. Eu vou falar todos. Olha só. Jesus cumpriu toda a justiça do reino, vivendo em santidade. Jesus orava e jejuava solitariamente. Jesus tinha o poder do Espírito Santo. Jesus seguia todas as orientações do Espírito Santo. E Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo. E por que ele fazia milagre? Por que ele foi fazendo bem por todos os lugares que ele ia? Porque Jesus conhecia o Pai. Ele não conhecia o Pai segundo a religião. A religião diz assim: tudo que acontecendo no mundo é a ira de Deus sobre a terra. É o que diz a religião. E o que Jesus diz? Quando as pessoas se chegaram a ele para serem curadas, ele curava quem? Alguns. Você pecou muito hoje, eu posso te curar? O que ele fazia? Curava todos. E quem que você chegava mais a eles? Os mais pecadores, porque os mais certinhos se achavam bom demais para Jesus. Os fariseus, que eram os mais certinhos, iam embora. Mas quem que entrava no reino dos céus? As prostitutas e os pecadores, os publicanos. Portanto, meu irmão, Jesus fala assim para o jovem rico: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você tem que ter a certeza que Deus é bom, que Deus sempre quer salvar, Deus sempre quer curar, Deus sempre quer libertar, Deus sempre quer perdoar. É o que está na cruz. E se não acontece? Se não acontece, não é por isso que não é verdade. É essa certeza que você tem, que Deus é bom. Lembra no começo, quando Deus fez todas as coisas, Ele disse que tudo era muito bom. O problema foi que Ele deu ao homem a autoridade no nome dele para governar o mundo. E aí quando o homem desobedeceu, o mal pecou, o mal entrou, o pecado entrou e a morte entrou. Então tudo que acontece é responsabilidade minha e sua. Hoje eu acordei de manhã cedo, às 6 da manhã. E aí cheguei na minha garagem e tinha caído o teto de parte da garagem, que é de gesso, porque entrou água. Aí muitas pessoas religiosas vão dizer assim: a ira de Deus, porque o pastor pecou. Uma pessoa religiosa. Eu vou falar assim: já tinha visto aquele problema, já tinha chamado o calheiro, já tinha chamado uma arquiteta para olhar. Falou: não, entrou água e já secou. Eu falei: beleza. Aí o calheiro falou: é tanto só para eu pintar aqui e olhar. Mas se não tem nada, não precisa. Para que eu vou gastar dinheiro à toa? Mas caiu. Eu estava certo na minha preocupação. Tinha que ter chamado o outro. Agora a culpa é de Deus? É a ira de Deus que caiu ali? Ou foi porque choveu e aí depois quando choveu eu vi a calha está pingando água? Então a culpa é de Deus que caiu o meu telhado? É de Deus a culpa? Não. Graças a Deus ninguém se machucou, não quebrou o carro, só deu sujeira.
Então o que eu estou querendo dizer para você? Agora está comigo com você. Você pode andar como Jesus andou. Você também é ungido pelo Espírito Santo e com o poder para fazer o bem e expulsar o diabo por onde você for. Olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então viva em santidade, certo? Começando no coração, examinando o nosso coração todos os dias. Senhor, está errado aqui, eu sei que está errado, então o que a gente tem que fazer? Confesse. Amém? Ok? Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus deu ao que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5:32. E Tiago 4, 8 e 10 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Jesus foi aquele que se humilhou até morte de cruz. E sabe o que aconteceu? Sabe como termina o texto de Filipenses? Que na verdade é um cântico que começa ali no versículo 5 e continua: que Deus exaltou Jesus com nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então o segredo da unção está lá no seu quarto, você se humilhar, se entregar, ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar com você, Ele vai te guiar no seu trabalho, Ele vai te guiar nos seus estudos, Ele vai te guiar na igreja, naquilo que você tem que fazer. Ele vai te guiar em tudo na sua vida, porque o Espírito Santo não é algo para vir só no domingo e a gente volta embora, vai para casa e depois só no domingo de novo: oi Espírito Santo, voltei. Não, Ele veio morar em nós, e agora é a minha e a sua vez. Eu quero orar com você. Pode vir o ministério de louvor. Tem um segredo do Espírito Santo. Sabe quando ele vem? A Bíblia diz que ele veio para testemunhar de Jesus e para glorificar o nome de Jesus. Então nós vamos cantar nome sobre todo nome, e você vai se entregar ao Senhor nessa noite. Hoje é dia de você se derramar diante de Deus e dele se derramar sobre você. Ele escolheu criar todo o universo por sua causa, por minha causa. E não só isso, Ele escolheu te fazer filho e filha diante de toda a criação. Nada é chamado de filho, só nós. E Ele nos escolheu fazer a sua imagem e sua semelhança. Quando Ele nos perdeu, Ele escolheu vir e ser servo e morrer numa cruz, porque Ele não podia ficar longe de você. Da mesma forma, nós não podemos ficar sem Ele. É tempo de se apegar com Deus.